pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar como que nós podemos socorrer uma criança que sofreu um trauma dentário. As crianças passam por um período da infância que elas aprendem a se locomover, né? Quando elas estão aprendendo a andar de bicicleta, quando elas vão para um lugar como esse, logo ali atrás, que são os parquinhos, estão se avolumando e de repente caem e quebram o dente. O que fazer? Como conduzir esse atendimento e para que profissional levar num momento de final de semana, de repente? Hoje tenha em mãos sempre o telefone do odontopediatra, daquele dentista seu de confiança, né? Aquele telefone particular mesmo, o celular, para que você possa dar o socorro devido imediato. Porque tem uma diferença muito grande, a gente quando recebe uma criança, entre dar um socorro imediato e tardio. A maneira como a gente vê a criança e o que nós podemos fazer por essa criança muda muito de acordo com o tempo que aquele trauma sofreu. Então, quando a gente vai analisar o caso, muitas vezes já passaram-se 2, 3 dias que o trauma ocorreu, né? Muitas vezes uma criança se machuca numa sexta-feira e a família vai procurar o atendimento só na segunda. E quanto mais rápido for o atendimento pós-trauma, melhor são as condições que nós temos de dar um bom aconselhamento para a família. Quando chega até nós, a criança, a gente tem que sempre se preocupar em ter a radiografia como um recurso importante do diagnóstico inicial. Quando a gente examina a criança, a gente vai ter que fazer todo um preparo da cavidade bucal e logo em seguida já pensar em radiografar. Porque um dente que sofreu um trauma hoje pode não ter dado nenhuma alteração significativa, mas após alguns meses ser necessário fazer um tratamento de canal. Após esse tempo, se nós não tivermos um referencial do início do tratamento, fica muito complicado. Então é um protocolo de atendimento, até para saber as condições radiculares, fazer um raio-x para praticamente 95%, quase 100% das crianças que nós recebemos no consultório para fazer o diagnóstico após terem caído e levado uma queda e afetado o dente. E aí, quando é um fragmento, o que devo fazer? Se você tiver em mãos o pedacinho que quebrou do dente do seu filho, você leve até o dentista. Lá vai ser feito o quê? Nós vamos analisar o que é possível fazer com aquele fragmento. A coisa complica um pouco para a mãe na hora que avulsiona o dente. E o que é isso? Avulsionar um dente é quando o dente sai totalmente do alvéolo e você tem o dentinho na mão. Coroa e raiz, o dente saiu completamente. Nesses casos, o tempo é algo imprescindível. Ir até o socorro é algo que vai fazer uma grande diferença. Logo que você puder levar a criança ao dentista, sempre pensando que a parte da raiz, que é aquela parte que fica para dentro do dente, é a parte mais sensível e que precisa ser preservada. Procurando sempre pegar na parte da coroa, colocar às vezes num potinho, né? A saliva por alguns minutos ela pode ser um veículo de transporte significativamente bom para levar até o dentista, porque a gente conta no caso de uma avulsão, quando o dente cai e sai, com a questão da propriedade do dente permanente em ter os seus ligamentos, que são filamentos que vão segurar no osso, preservados e intactos para que a gente possa ter sucesso depois nessa recolocação, que é o reimplante, é quando a gente coloca o dente novamente no alvéolo. Isso tudo vai ser feito de acordo com os critérios do profissional e que com grande sucesso pode até ser necessário fazer uma esplintagem, colar os dentinhos para que eles fiquem imobilizados de alguma maneira por um tempo. Calma. Respirar fundo sempre vai ser a melhor opção para a família que socorre uma criança. Nem sempre é fácil tomar a decisão do que fazer nessas horas. Primeiro, analisar, claro, o bem-estar da criança como um todo. Passou os riscos e acalmou logo nos primeiros minutos? Procurar o socorro sempre será a melhor opção.
Nós, dentistas e odontopediatras, informamos sempre para a mãe que uma criança que chupa chupeta vai ter sempre mais chance de perder um dentinho e ser mais afetado. Porque aquela mordida aberta vai deixar o dente mais vulnerável ao processo do trauma. Pense comigo, qual é a função de um lábio na hora que a criança cai? Os lábios, eu falo até para a mãe quando chega, os lábios do seu filho foram um colchãozinho de proteção. Muitas vezes fica um machucadinho no lábio, mas os dentes foram preservados. No caso da criança que chupa chupeta, quem vai primeiro numa queda são os dentinhos. E muitas vezes com o seu dente mais abalado, mais fortemente abalado. Dente de leite pode sim precisar fazer o canal. E é na visão do odontopediatra que vai analisar qual é a necessidade do tratamento na oportunidade do socorro. Então, a gente vai estar sempre se preocupando em cuidar da criança, observar o ambiente, recolher os fragmentos, buscar o atendimento o quanto antes possível. Essa é a preocupação, sabendo que o profissional precisa de ter o olhar para poder esclarecer mais para a família o que é melhor tomar, a melhor medida a tomar. Porque sempre que a gente está olhando um dente da criança, que é o dente de leite, a gente está também pensando na preservação deste dente permanente que está pertinho da raiz do dente de leite. E esse enfoque é muito importante. Olhar o dente de leite pensando no permanente que vem por vir. Sempre é assim. Então, nós não falamos em trauma só em dente, nós falamos de lesões que podem acontecer em tecido mole também. Pode ser necessário fazer algum tipo de cuidado a nível de gengiva, lábios, e tudo isso nós precisamos manter esse ambiente limpo, higienizado para que a cicatrização ocorra. Nesse momento tão difícil, a gente percebe que essa grande autonomia das crianças em desenvolver a parte do equilíbrio vem aos poucos. E não é só a criança que sofre trauma. Os adolescentes, por causa dos esportes radicais, quantas e quantas vezes chegam no consultório desesperados, com um dente permanente porque levou uma bolada no futebol. Ou porque, de repente, caiu de skate ou de patins. A prevenção do trauma sempre é o melhor. Pedir calma para as crianças em brincadeiras muito violentas é sempre a melhor opção. Usar protetores bucais para prática de esportes radicais, usar capacete, tudo isso pode evitar muito problemas maiores. As crianças que estiverem usando chupeta, já estiverem com seus 2 para 3 anos e tirando esse hábito, vai fazendo com que o dente vá se alinhando gradualmente, deixando os dentinhos menos expostos aos perigos. Nós estamos aqui sempre pensando na prevenção, pensando no bem-estar das famílias, na segurança e no conforto na hora de buscar um socorro. Isso é o meu trabalho, né? Trabalhar com a prevenção até mesmo dos acidentes nas crianças. Estivemos hoje conversando um pouco sobre o trauma dental e como conduzir a criança para um atendimento de maneira tranquila, olhando nos olhos, pedindo para ela respirar fundo e que ela vai encontrar um amigo que vai cuidar dela, sempre com bastante tranquilidade. Agradeço a você e chamo você para seguir a gente lá no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.